Fala, Cruzeirense! O nosso time não engrena de jeito nenhum. O Cruzeiro foi derrotado na estreia da Copa Sul-Americana e poucos dias depois sofreu uma derrota ainda mais pesada pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E pela frente tem um jogo importantíssimo que ganhou ainda mais peso depois da derrota na primeira rodada, que é contra o Muxuquiruna no Mineirão. E poucos dias depois, o desafio será contra o São Paulo, no Morumbi, pela terceira rodada do Brasileirão. E aí, o que precisa acontecer? O que deve ser feito para o Cruzeiro finalmente encontrar o seu norte na temporada? Bora conversar sobre isso. Meus amigos cruzeirenses, peço para que vocês se inscrevam no canal Fala Cruzeirense. Como vocês já puderam observar, tem crescido cada vez mais. Por aqui tem conteúdo semanal da minha parte, do grande Emerson Araújo, do Cadu, do Pepa e das meninas super cabulosas. Então, por favor, nos prestigiem. Se o canal está crescendo, obviamente graças a vocês, nobres cruzeirenses. Então, Cruzeiro na quarta-feira, depois de 2 derrotas consecutivas, vai ter pela frente o Muxuquiruna no Mineirão, jogo sem torcida. Mais um adversário para o Cruzeiro ter que passar por cima, né? Porque obviamente o time é sempre mais forte com o seu torcedor ao lado. E é sim uma partida em que o Cruzeiro tem a necessidade de vencer a qualquer custo. A primeira rodada não foi nada legal para o Cruzeiro, muito por conta da derrota contra o União de Santa Fé, e para piorar teve um outro time vencendo, que foi o próprio Muxuquiruna, batendo dentro de casa por 3-2 o Palestino. O Muxuquiruna é sim a equipe mais frágil desse grupo, mas hoje é quem lidera. E aí vale lembrar que a fase de grupos da Copa Sul-Americana vai acabar em um tiro curtíssimo, né? Até junho essa fase já acabou. São apenas 6 jogos e o Cruzeiro, quanto antes, precisa mostrar poder de reação. E sempre vale lembrar, só uma equipe vai de forma direta às oitavas da competição. E eu tenho a impressão, amigos, que se o Cruzeiro tropeçar em casa como tropeçou no ano passado, ele talvez não terá a mesma sorte, porque é sim um grupo mais difícil. É claro que o Cruzeiro tem a obrigação de passar na primeira colocação pelo investimento, pela qualidade do elenco, pela diferença em relação aos concorrentes, mas é sim um grupo mais competitivo em relação ao ano passado. Vale lembrar que em 2024, logo na segunda rodada, agora o Cruzeiro vai jogar a segunda rodada, né? Tomara que a história seja diferente, mas na segunda rodada da edição de 2024, o Cruzeiro acabou empatando por 3-3 contra o Alianza da Colômbia no Mineirão. E foi um custo para passar na primeira colocação, mas o Cruzeiro, com um gol salvador do Rafa Silva na última rodada, acabou conseguindo a classificação. Contou com a sorte também, né? Porque no jogo anterior, a Católica dentro de casa acabou tropeçando contra o Alianza da Colômbia. Mas fato é que, para efeito de comparação, o Muxuquiruna, que é o time mais frágil do grupo, é muito mais time do que, por exemplo, o Alianza era na edição passada. Não tem nem comparação. É uma equipe que pode sim gerar alguma dificuldade para o Cruzeiro no Mineirão, mas principalmente fora de casa. E aí entra aquela questão, né? Se o Cruzeiro tropeçar em casa, obrigatoriamente ele vai ter que se virar longe de Belo Horizonte. E aí entra um problema muito sério, né? Porque até o momento o Cruzeiro não venceu fora de BH nesse ano. E aí, contra o Muxuquiruna, que o Cruzeiro ainda vai enfrentar fora de casa, vai ter que passar por cima de uma altitude. Contra o Palestino, vai ter que passar por cima de um forte mandante. O Palestino, inclusive, que depois do jogo contra o Muxuquiruna, muita gente acabou desdenhando, mas faz dentro do campeonato chileno, que é o principal campeonato nacional para o Palestino, uma campanha superior, por exemplo, em relação ao Laú, que venceu o Botafogo pela Libertadores na primeira rodada. Ou seja, não tem vida fácil para o Cruzeiro.
principalmente fora de casa. Então, no Mineirão, o Cruzeiro tem que conquistar 3 pontos em todos os jogos, a começar pelo Muxuquiruna. Muxuquiruna, inclusive, que poupou jogadores na sua última partida pelo campeonato equatoriano, viu? Entrou aí com a maior parte dos seus jogadores reservas, acabou empatando por 1-1, então, em teoria, vem descansado para esse jogo contra o Cruzeiro, até com um pouco mais de energia, mas isso não pode ser um problema para o Cruzeiro, né? É jogo para ganhar e é jogo para fazer saldo. Se tem uma partida para que o Cruzeiro possa ganhar por uma boa diferença de gols no placar, é contra o Muxuquiruna. De resto, eu sinceramente não consigo ver o Cruzeiro vencendo por uma larga diferença, muito menos goleando nenhum dos seus adversários. E saldo de gols pode fazer muita diferença para a classificação. Agora, o Cruzeiro precisa parar de ser uma equipe tão frágil, né? E particularmente fico muito frustrado por depois de uma intertemporada ver o Cruzeiro sendo tão frágil defensivamente. E aqui, gente, só para deixar muito claro, tá? Não quero desmoralizar ou algo do tipo o Leonardo Jardim. Sigo confiando no trabalho dele, acho que precisa ter tempo, mas fato é que até o momento ele não conseguiu resolver os problemas defensivos do Cruzeiro, que já duram aí um bom tempo. Para se ter uma ideia, o Cruzeiro com o Leonardo Jardim, aí desconsiderando aquele amistoso contra o Red Bull Bragantino, sofreu 9 gols em 6 jogos. É muita coisa. O Cruzeiro sofreu 2 gols contra o Democrata, 1 gol contra o América na partida de ida da semifinal, e aí depois, no jogo da volta, 1 gol, sofre 1 gol contra o Mirassol, 1 gol contra o Union e 3 contra o Internacional. A sensação é que o Cruzeiro sempre tem que buscar mais de 1 gol na partida para vencer, e isso nunca é saudável. Então é um problema muito sério que o Cruzeiro precisa resolver, né? E se a gente for considerar o amistoso contra o Bragantino, pode colocar mais 1 gol na conta, né? Aí seriam 10 gols sofridos em 7 jogos, sob o comando do Leonardo Jardim. Contra o Internacional, o Cruzeiro chegou ao seu 12º jogo consecutivo sofrendo gols. Isso é um completo absurdo. Escancara a vulnerabilidade da equipe, né? E como eu já falei por aqui, até em um vídeo anterior, acho que passa muito por conta do setor de meio do Cruzeiro, né? Já que hoje não tem um volante que esteja rendendo bem. Para além disso, o Cruzeiro sente a falta de Matheus Pereira. Inclusive, o retorno do Matheus Pereira, agora aparentemente em definitivo, é uma notícia muito importante já para o jogo contra o Muxuquiruna, né? Ainda mais pensando nessa questão de fazer saldo, a gente sabe o tanto que o Matheus Pereira tem a capacidade de organizar melhor esse jogo do Cruzeiro, de criar boas chances de gol. Então, é uma grande notícia. Não sei se ele começa contra o Muxuquiruna, acho que não, mas espero que tenha minutos ao longo da partida e aí vamos ver qual time que o Jardim vai colocar para atuar, né? Acho que até cabe uma escalação semelhante à que ocorreu contra o Mirassol. É um cenário de jogo parecido, onde o Cruzeiro tem essa maior necessidade de vencer, essa maior responsabilidade, deve ter muitos espaços para atacar. Mas se o Jardim decidir colocar mais um homem de meio e permanecer com o Caio Jorge no banco de reservas, não vejo problema, até pensando na sequência, pensando que o Cruzeiro em poucos jogos deve atuar com 4 atacantes. E aí, por falar nisso, tem o São Paulo na sequência, né? Aí é um jogo que não dá para pensar em 4 atacantes. A gente sabe de todo o histórico negativo que o Cruzeiro tem contra o São Paulo. Para se ter uma ideia, a última vitória do Cruzeiro no Morumbis foi em 2017, pela Copa do Brasil. Um 2-0 que o Cruzeiro fez, com 1 gol contra do Lucas Prato e 1 gol do Hudson, né? Aí no jogo da volta teve um 2-1 apertado para o São Paulo no Mineirão e o Cruzeiro acabou passando e foi campeão daquela edição da Copa do Brasil. Boas lembranças, né? Mas foi a última vitória do Cruzeiro no Morumbi. Depois disso não venceu mais.
E isso já tem cerca de 8 anos, né? É muita coisa. E quando a gente olha para o Campeonato Brasileiro, fica ainda mais assustador, porque o Cruzeiro venceu pela última vez na casa do São Paulo em 2013, lá naquele 3-0, quando o Luan fez um hat-trick. Geralmente coisas do acaso precisam acontecer para o Cruzeiro vencer o São Paulo, não só fora de casa, mas também dentro de casa, né? A última vitória do Cruzeiro no geral, aí desconsiderando essa questão de local, foi aquele 1-0 em 2023, jogo em que o Cruzeiro venceu com um gol contra, sem dar nenhuma finalização ao gol. E naquela oportunidade o Pepa ainda era técnico do Cruzeiro. Mas é um desafio importante contra o São Paulo, que deve chegar desfalcado para o jogo, né? São Paulo não deve ter o Oscar e certamente não terá o Jonathan Calleri expulso contra o Atlético Mineiro. Lucas Moura ainda está no estaleiro, mas pode ser que retorne. De qualquer forma, o São Paulo não tendo o Oscar e Calleri perde força ofensiva, né? A questão é que o Cruzeiro não terá Jonathan Jesus. E aí, qual será a escolha de Leonardo Jardim? O Cruzeiro sim, pode entrar com um recurso para anular esse cartão vermelho do Jonathan Jesus, mas convenhamos, é bem complicado imaginar que essa reversão ocorra, né? O Jardim vai ter um problema, vamos ver se ele vai optar novamente pelo Matheus Gabarra. Acho que pelos 3 jogos que ele fez, principalmente contra o Internacional, não seria a melhor escolha. E aí ele tem Vidalba, pode usar um dos garotos da base. Mas esse jogo contra o São Paulo, por mais que talvez um empate no Morumbi não seja um cenário terrível, seria bem legal o Cruzeiro vencer, né? Acho que o Cruzeiro tá precisando vencer um jogo grande, um jogo pesado na temporada para engrenar de vez. Nada melhor do que o São Paulo, né? Que é um carrasco que muito cruzeirense, de forma justa, acaba tendo trauma. Porque o Cruzeiro venceu o Mirassol na primeira rodada do Brasileirão e é claro que foi uma vitória importantíssima. Foram 3 pontos bem significativos, ainda mais dentro de casa. Mas esse Mirassol é uma equipe que claramente vai brigar contra o rebaixamento e tem uma tendência muito grande de cair. Então não é aquele jogo que empolga o torcedor cruzeirense, não só pelo desempenho inconstante do Cruzeiro, mas olhando também o nível do adversário, a disputa que o Mirassol deve ter ao longo do campeonato. Agora, se o Cruzeiro, por exemplo, consegue vencer Muxuquiruna e depois disso São Paulo fora de casa, seria interessantíssimo para engrenar, né? Certamente o torcedor ganharia mais confiança, a comissão técnica, os jogadores, todos os envolvidos com o clube. Então, vamos torcer para que isso aconteça, né? O certo é que são desafios bem pesados. E aí, até para fechar nessa questão de São Paulo. São Paulo ainda não venceu pelo Campeonato Brasileiro. Inclusive não fez gols, né? São Paulo não fez gol contra o Sport na primeira rodada, empatou por 0-0 no Morumbis, e aí na segunda rodada contra o Atlético Mineiro também empatou por 0-0. Oportunidade boa também para o Cruzeiro não sofrer gols, né? O pior é que, infelizmente, a gente acaba pensando que justamente o Cruzeiro vai ser a primeira equipe a sofrer gols ou algum gol para o São Paulo no Brasileirão. Mas não pode ser assim. Os jogadores não podem ter essa mentalidade. E se o Sport, por exemplo, conseguiu um empate contra o São Paulo no Morumbi, por que não o Cruzeiro, né? Então, que a equipe possa competir, possa ter postura, possa finalmente vencer fora de Belo Horizonte. Isso contra um grande rival teria muito peso. Mas acaba que uma coisa condiciona a outra, né? Por mais que sejam competições diferentes. Acho que o Cruzeiro chegar forte no Morumbi passa muito pelo jogo de quarta-feira contra o Muxuquiruna. Desafios importantes para o Cruzeiro na temporada, que precisa cada vez mais dar boa resposta para o seu torcedor. É momento de falar menos. Isso serve para todos e dentro de campo mostrar mais serviço. É isso, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.